Você está sozinho agora? Porque o que você está prestes a ouvir não foi feito para ser compartilhado levianamente. Não foi feito para ser ouvido em meio ao barulho do mundo. Este é um chamado, uma advertência, uma revelação que tem atravessado séculos, esperando pelo momento exato para chegar até você. E esse momento é agora. Neste exato instante, enquanto você escuta estas palavras, algo está mudando. Algo está se movendo nas sombras da história, e você foi escolhido para testemunhar. Há mais de 2000 anos, um homem caminhou pela Terra com uma mensagem tão poderosa que mudou o curso da humanidade. Ele falou sobre o fim dos tempos, sobre sinais que viriam, sobre uma geração que veria coisas que nenhuma outra geração jamais viu. Ele disse que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências. Ele disse que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Ele disse que o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade se multiplicaria, que falsos profetas surgiriam enganando a muitos. E então, no auge de tudo isso, ele disse algo que congela o sangue de qualquer um que realmente compreenda. Quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que está próximo, às portas. Você percebe o que isso significa? Todas essas coisas, não algumas, não a maioria, todas. E neste momento, enquanto você respira, enquanto o seu coração bate, todas essas coisas estão acontecendo simultaneamente pela primeira vez na história da humanidade. Pela primeira vez, temos a capacidade de ver o mundo inteiro de uma só vez. Pela primeira vez, uma geração pode testemunhar eventos em tempo real acontecendo em todos os continentes ao mesmo tempo. E o que estamos vendo? Exatamente o que foi profetizado. Mas há algo mais, algo que poucos percebem, algo que foi mantido oculto até o tempo determinado. No livro de Daniel, há uma profecia enigmática. O profeta recebeu visões tão perturbadoras sobre o futuro que ele ficou doente por dias. Ele viu impérios surgindo e caindo, viu bestas representando nações, viu o desenrolar da história humana até um ponto final. E quando ele perguntou o que tudo aquilo significava, recebeu uma resposta desconcertante. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Até o tempo do fim. As palavras estavam seladas, o conhecimento estava guardado. Mas há algum detalhe crucial nessa profecia que a maioria ignora. Daniel foi instruído. Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra, o conhecimento se multiplicará. Pense nisso. Em toda a história humana, até recentemente, as pessoas nasciam, viviam e morriam no mesmo lugar. Viajar era raro, perigoso, reservado para poucos. E o conhecimento? Guardado em bibliotecas, monastérios, acessível apenas para uma elite. Mas agora? Agora bilhões de pessoas atravessam continentes diariamente. Agora todo o conhecimento humano está literalmente na palma de nossas mãos. Você acha que isso é coincidência? Você realmente acredita que vivemos em um tempo comum? Que esta geração é como qualquer outra? Abra seus olhos, olhe ao redor. Algo está acontecendo, algo grandioso, terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. As profecias não estão mais no futuro, elas estão agora, e você está bem no meio delas. Em 1948, algo aconteceu que não acontecia há quase 2000 anos. Uma nação que havia sido dispersa, perseguida, quase exterminada, ressurgiu. Israel voltou a existir. Os profetas antigos haviam dito que isso aconteceria. Ezequiel viu um vale de ossos secos ganhando vida novamente. Isaías profetizou que uma nação nasceria em um único dia. Jeremias declarou que Deus traria seu povo de volta de todos os lugares para onde foram dispersos. Durante séculos, estudiosos debatiam se essas profecias eram literais ou simbólicas. E então, em um único dia, em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência. Uma nação nasceu, os ossos secos viveram novamente. Jesus disse algo crucial sobre isso.
Ele disse: "Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." A figueira é um símbolo profético de Israel nas Escrituras. Quando seus ramos brotam novamente, o verão está próximo. 1948 foi o brotar da figueira, e Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Quanto tempo dura uma geração? 70 anos? 80? 100? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais estão por toda parte, e eles estão se intensificando. Se você prestar atenção, se realmente olhar para o mundo sem as lentes da normalidade, você verá que estamos vivendo em uma convergência sem precedentes de eventos proféticos. Vamos falar sobre terremotos. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Durante a maior parte da história registrada, grandes terremotos eram eventos raros, separados por décadas. Mas algo mudou. Nos últimos 50 anos, a frequência e intensidade de terremotos aumentaram dramaticamente. Não estou falando de pequenos tremores, estou falando de terremotos devastadores que matam milhares, destroem cidades inteiras, alteram a geografia. Japão, Haiti, Nepal, Chile, Turquia, Síria, a lista cresce cada ano. E os cientistas não conseguem explicar completamente por quê. Eles falam sobre placas tectônicas, sobre ciclos naturais, mas ainda assim admitem que estamos vendo padrões inusitados. E as pestilências? Em 2020, o mundo inteiro parou. Uma doença que começou em um mercado em uma cidade na China se espalhou pelo planeta inteiro em questão de semanas. Fronteiras se fecharam, economias colapsaram, milhões morreram. E pela primeira vez na história moderna, toda a humanidade enfrentou simultaneamente a mesma ameaça invisível. Foi um ensaio geral, um aviso, uma demonstração de quão frágil nossa civilização realmente é. Mas não foi a primeira pestilência recente. Ebola, Zika, SARS, MERS, gripe aviária. Cada década traz novas doenças, novas ameaças. E os cientistas alertam que mais virão, que estamos entrando em uma era de pandemias. As guerras e rumores de guerra são óbvias. Em algum momento nas últimas décadas, o mundo entrou em um estado de conflito perpétuo. Oriente Médio em chamas, tensões entre superpotências nucleares, guerras cibernéticas, terrorismo global, nações armando a um ritmo nunca visto. E pela primeira vez na história, temos armas capazes de destruir toda a vida na Terra várias vezes. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pela primeira vez, isso é literalmente possível. Mas há algo mais acontecendo. Algo que a maioria não percebe porque está acontecendo lentamente, como água fervendo uma rã. O amor está esfriando, a iniquidade está se multiplicando. Logue para a sociedade. Olhe como as pessoas tratam umas às outras. Divisão, ódio, polarização, famílias destruídas, relacionamentos descartáveis, uma cultura de narcisismo e egoísmo sem precedentes. As pessoas estão mais conectadas digitalmente do que nunca na história, mas mais solitárias e deprimidas do que em qualquer outro momento da história registrada. Suicídio é uma epidemia global. Depressão atinge centenas de milhões. Ansiedade é a norma, não a exceção. E os falsos profetas estão por toda parte. Pessoas prometendo paz, prosperidade, iluminação, poder. Líderes religiosos torcendo as escrituras para justificar qualquer comportamento. Gurus espirituais vendendo caminhos fáceis para a salvação. Ideologias políticas prometendo utopias se apenas entregarmos nossa liberdade. E milhões seguem cegamente, desesperados por qualquer coisa que preencha o vazio dentro deles. Mas espere. Há mais. Muito mais. E agora as coisas ficam realmente perturbadoras. No livro de Apocalipse, João recebeu uma visão sobre os últimos dias. Ele viu coisas tão bizarras que teve dificuldade em descrevê-las. Ele viu bestas saindo do mar e da terra. Viu uma marca sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Viu um sistema global de comércio controlado por um poder central. Durante séculos, estudiosos tentaram entender essas visões. Como alguém poderia controlar toda a compra e venda no mundo? Como uma marca poderia ser necessária para transações? Parecia impossível.
Fantástico, simbólico demais para ser literal. E então veio a tecnologia digital. De repente, toda transação pode ser rastreada. Dinheiro está se tornando obsoleto. Moedas digitais estão surgindo. Governos estão falando abertamente sobre CBDCs, moedas digitais de bancos centrais que dariam controle total sobre cada centavo gasto. China já implementou sistemas de crédito social onde o comportamento das pessoas determina seu acesso a serviços, viagens, oportunidades. E isso está se espalhando. Mas fica ainda mais profundo. A marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Durante toda a história, isso pareceu impossível. Como forçar bilhões de pessoas a aceitar uma marca? Como isso poderia ser implementado globalmente? E então surge a tecnologia de chips implantáveis. Empresas já estão oferecendo microchips que podem ser implantados na mão para facilitar pagamentos, abrir portas, armazenar informações médicas. Alguns países já começaram programas piloto, e a tecnologia está avançando. Agora falam sobre nanotecnologia, sobre partículas tão pequenas que podem ser injetadas e se integrar ao corpo, sobre interface cérebro-computador, sobre a fusão entre humano e máquina. Mas há um detalhe que a maioria perde. A profecia não diz apenas sobre uma marca, diz sobre uma escolha, uma decisão consciente. Aqueles que aceitam a marca fazem isso sabendo que estão rejeitando Deus. É uma decisão espiritual, não apenas tecnológica, e o mundo está sendo condicionado para essa escolha. Aos poucos, gradualmente, a sociedade está normalizando a ideia de que precisamos abrir mão de nossa autonomia, nossa privacidade, nossa individualidade, pelo bem maior, pela segurança, pela saúde, pela economia. E se você recusar? A profecia diz que você não poderá comprar ou vender. Você será excluído da sociedade. E já vimos vislumbres disso. Durante a pandemia, vimos governos implementando passaportes digitais, exigindo documentação para acessar lugares públicos, trabalhar, viajar. Foi temporário, diziam, necessário para a emergência. Mas a infraestrutura foi criada, o precedente foi estabelecido. E da próxima vez? E da vez depois dessa? Agora pause, respire. Eu sei que isso é pesado. Eu sei que cada fibra do seu ser pode estar resistindo a essa informação. Parte de você quer desligar, quer voltar para a normalidade, para a ilusão de que tudo está bem. Mas você não pode, porque algo dentro de você reconhece a verdade. Você sente, você sempre sentiu que algo estava errado com o mundo, que estamos caminhando para algo. E agora você está começando a ver o quê? Mas há esperança, há sempre esperança. E é por isso que você precisa ouvir até o fim, porque a história não termina na escuridão, ela termina na luz. Mas primeiro, você precisa entender a escuridão. Vamos falar sobre Daniel novamente. No capítulo 12 há uma profecia de tempo muito específica. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias, 3 anos e meio proféticos. Esse período aparece repetidamente nas profecias sobre o fim dos tempos. É chamado de a Grande Tribulação, um período de sofrimento sem precedentes na Terra. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mas há algo fascinante aqui. Os números nas profecias bíblicas raramente são aleatórios, eles carregam significado. E quando você começa a conectar as datas, padrões emergem. Em 1948, Israel renasce. Em 1967, Jerusalém é reunificada, sob controle israelense pela primeira vez em quase 2000 anos. Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios, um período definido. E quando Jerusalém foi retomada, algo mudou no relógio profético. Há estudiosos que passaram décadas calculando cronologias proféticas, conectando datas bíblicas com eventos históricos, e certos padrões surgem repetidamente. Ciclos de 50 anos, jubileus, ciclos de 7 anos, semanas de anos. E quando você aplica esses padrões às datas modernas, algo impressionante emerge. As datas se alinham, os eventos se conectam, como se houvesse um cronômetro cósmico contando para um momento específico.
Mas aqui está o mais perturbador. Ninguém sabe quando esse cronômetro chega a zero. Jesus foi claro. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém pode prever a data exata. Alguém que disser que pode é um falso profeta. Mas Jesus não disse que não saberíamos a estação. Não disse que não reconheceríamos os sinais. Pelo contrário, ele repreendeu os fariseus por não reconhecerem os sinais dos tempos e nos deu sinais específicos para observar. E todos esses sinais estão se alinhando agora. Não um ou dois, todos, simultaneamente, pela primeira vez na história. Pense na tecnologia. Em apenas 100 anos, fomos de cavalos e carroças para viagens espaciais, de cartas levadas por semanas para comunicação instantânea global, de sociedades isoladas para uma civilização global interconectada. A velocidade da mudança é exponencial, e há profecia sobre isso também. Daniel disse que nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Não é apenas sobre viagem física, é sobre informação, sobre a aceleração do progresso humano. E agora estamos à beira de mudanças ainda mais radicais. Inteligência artificial que pode superar a inteligência humana. Engenharia genética que pode alterar a própria essência do que significa ser humano. Fusão entre biologia e tecnologia. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo estão alertando que estamos brincando com forças que não compreendemos completamente, que estamos abrindo portas que talvez não consigamos fechar. Gênesis 6 descreve um tempo antes do dilúvio, quando a terra era corrupta, quando gigantes caminhavam pela terra, filhos da união entre seres angélicos caídos e mulheres humanas, quando a violência e a iniquidade eram tão grandes que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, inconscientes do julgamento vindouro, até que a inundação veio e levou a todos. Mas há mais nessa comparação. Nos dias de Noé, a criação de Deus foi corrompida, a genética foi alterada, híbridos foram criados, e agora temos a capacidade de fazer exatamente isso, de alterar genes, de criar híbridos, de brincar de Deus. E estamos fazendo isso, sem restrições reais, sem consideração completa das consequências. Aqui está uma verdade que vai arrepiar sua espinha. As forças das trevas sabem o que está vindo. Elas sempre souberam, e estão trabalhando freneticamente para preparar a humanidade para receber o anticristo, para criar um sistema global que ele possa controlar, para normalizar conceitos que antes eram impensáveis, para corromper tudo o que é puro e sagrado. Olhe para a cultura. Olhe para como os valores foram invertidos em apenas algumas décadas. O que antes era considerado errado, agora é celebrado. O que antes era sagrado, agora é profanado. E se você ousa questionar, você é cancelado, silenciado, marginalizado. A pressão para conformar é imensa e está aumentando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre uma apostasia que virá antes da revelação do anticristo, um afastamento da fé. E estamos vendo isso. Igrejas abandonando doutrinas fundamentais, cristianismo nominal se tornando a norma, pessoas dizendo que acreditam em Deus, mas suas vidas não refletem isso. Relativismo moral, cada um fazendo o que acha certo aos seus próprios olhos. E, simultaneamente, há um aumento dramático em interesse no oculto, no espiritual, no místico, mas não no Deus da Bíblia, em espiritualidades alternativas, em contatar espíritos, em poderes sobrenaturais, em experiências, não em verdade. Paulo escreveu a Timóteo: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso está acontecendo agora, massivamente, globalmente. Mas aqui está algo que você precisa entender. Nada disso é aleatório, nada disso é caótico. Há um plano, há sempre um plano. Deus tem um plano, e o inimigo tem um plano. E ambos os planos estão se desenrolando simultaneamente na história humana, caminhando para uma colisão final. Apocalipse fala sobre um período de 7 anos de tribulação, um período dividido em duas metades.
Os primeiros 3 anos e meio serão difíceis, mas os últimos 3 anos e meio serão absolutamente horríveis. Jesus chamou isso de a grande tribulação. Ele disse que seria um tempo de sofrimento como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Durante esse tempo, segundo as profecias, um líder mundial surgirá, alguém carismático, poderoso, capaz de unir nações. Ele prometerá paz, ele prometerá soluções e inicialmente parecerá que está entregando. Ele fará um pacto com muitas nações. Ele trará uma paz temporária ao Oriente Médio. O mundo o aclamará como um salvador. Mas na metade do período de 7 anos, algo mudará. Ele revelará sua verdadeira natureza. Ele entrará no templo reconstruído em Jerusalém e se declarará Deus. Este é o evento chamado de Abominação da Desolação. Daniel profetizou sobre isso. Jesus advertiu sobre isso. E quando acontecer, aqueles que estiverem em Jerusalém devem fugir imediatamente para as montanhas. A partir desse momento, a perseguição contra aqueles que se recusam a adorar a besta será brutal. Decapitações, prisões, torturas. E lembre-se da marca. Sem ela, você não poderá comprar ou vender. Você será excluído de tudo, e a pressão para aceitá-la será esmagadora. Mas aqui está o que você precisa saber. Aceitar essa marca não será apenas uma decisão econômica ou prática, será uma decisão espiritual. Aqueles que a aceitarem estarão conscientemente escolhendo adorar a besta e rejeitar Deus. E uma vez feita essa escolha, segundo Apocalipse, não há retorno. Será uma linha que, uma vez cruzada, não pode ser descruzada. É por isso que este momento agora é tão crucial. É por isso que você está ouvindo estas palavras. Porque decisões que você toma hoje determinarão onde você estará quando essas coisas acontecerem. Fundações que você constrói agora determinarão se você permanecerá firme quando a pressão vier. Mas há uma promessa linda em meio a toda essa escuridão. Uma promessa que os verdadeiros seguidores de Cristo têm se apegado por 2000 anos. Antes que a tribulação comece, antes que o anticristo seja revelado, há um evento chamado de arrebatamento. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Um momento, um piscar de olhos, e aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo serão levados, tirados deste mundo antes que a ira venha. É uma promessa de escape, não porque somos melhores ou mais dignos, mas por causa da graça. Por causa do amor incondicional de um Deus que não deseja ver seus filhos passarem pela ira que está reservada para este mundo rebelde. Mas aqui está a pergunta que deve estar ecoando em sua mente agora. Quando? Quando isso acontecerá? E mais importante, você estará pronto? Ninguém sabe quando. Poderia ser hoje, poderia ser amanhã, poderia ser daqui a 10 anos. Mas os sinais indicam que está próximo, muito próximo. Mais próximo do que a maioria imagina. E se está próximo, então cada momento importa, cada decisão importa, cada escolha que você faz está alinhando você com um destino ou outro. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens esperando pelo noivo. 5 eram sábias e 5 eram tolas. Todas tinham lâmpadas, todas esperavam, mas quando o noivo finalmente chegou à meia-noite, as 5 tolas não tinham óleo suficiente. Suas lâmpadas se apagaram, e quando foram comprar mais óleo, o noivo chegou. As 5 sábias entraram para o banquete, e a porta foi fechada. Quando as tolas retornaram e bateram, implorando para entrar, a resposta foi: em verdade vos digo que não vos conheço. A diferença não estava em ter uma lâmpada, todas tinham. A diferença estava no óleo, na preparação, em estar trutamente pronto, não apenas superficialmente. E a lição é clara. Haverá aqueles que pensam que estão prontos, mas não estão. Haverá aqueles que se chamam cristãos, mas não têm um relacionamento real com Cristo. E quando o momento da verdade chegar, eles serão deixados para trás. Esta é a mensagem mais urgente que você pode ouvir hoje. Não basta conhecer sobre Deus,
não basta frequentar uma igreja, não basta ter crescido em uma família cristã. Você precisa ter um relacionamento pessoal, real, vivo com Jesus Cristo. Você precisa ter nascido de novo. Você precisa ter sido transformado de dentro para fora. E se você está ouvindo isso e algo dentro de você está se agitando, se há um desconforto, uma incerteza, uma sensação de que talvez você não esteja realmente pronto, então preste atenção. Esse é o Espírito Santo falando com você. Esse é Deus batendo ao dor do seu coração. Porque aqui está a verdade mais profunda de todas. Deus não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém passe pela tribulação. Ele não quer que ninguém enfrente o julgamento vindouro. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando, dando mais tempo, permitindo que mais pessoas ouçam, que mais pessoas respondam, mas há um limite. Haverá um momento em que a porta se fechará, um momento em que a graça dará lugar ao julgamento, e você não quer estar do lado errado dessa porta quando ela fechar. Então, o que você faz? Como se prepara? Como garante que está pronto? Primeiro, você reconhece a verdade sobre si mesmo. Você é um pecador. Todos somos. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa o quão bom você pensa que é, quão moral, quão religioso, diante de um Deus perfeitamente santo, todos nós ficamos aquém. E o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Segundo, você reconhece o que Deus fez por você. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar, para pagar o preço pelos seus pecados, para ser o sacrifício perfeito. Jesus viveu a vida perfeita que você nunca poderia viver, e então ele morreu a morte que você merecia. E 3 dias depois, ele ressuscitou, provando que tinha poder sobre o pecado e a morte. Terceiro, você responde. Você se arrepende. Isso significa mais do que apenas dizer que sente muito. Significa uma mudança completa de mente e direção. Você para de confiar em si mesmo, em suas próprias obras, em sua própria bondade, e você confia completamente em Cristo. Você entrega a sua vida a Ele, você o faz Senhor e Salvador. E quando você faz isso genuinamente, algo sobrenatural acontece. Você nasce de novo. O Espírito Santo vem viver dentro de você. Você se torna uma nova criação. Velhas coisas passam, tudo se faz novo. Não é apenas uma mudança emocional ou psicológica, é uma transformação espiritual real. E então você vive de forma diferente. Não perfeitamente, você ainda tropeçará, você ainda lutará, mas haverá uma mudança fundamental em você. Um novo desejo, um novo amor, uma nova direção. E à medida que você cresce em seu relacionamento com Deus, à medida que você se alimenta de sua palavra, ora, se conecta com outros crentes, você será fortalecido, preparado, pronto. Agora, se você já é um crente, se já entregou sua vida a Cristo, então esta mensagem ainda é para você. Porque há uma urgência que muitos cristãos perderam, há uma complacência que se instalou. E Jesus advertiu contra isso. Ele contou parábolas sobre servos que, porque seu mestre demorava, começaram a relaxar, a viver como o mundo, a esquecer que um dia prestariam contas. Não seja esse servo. Não perca a urgência. Não desperdice o tempo que resta, porque está acabando. Os sinais estão por toda parte. O relógio está correndo. E em breve, muito em breve, tudo mudará. Use este tempo sabiamente. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Mergulhe em sua palavra. Ore sem cessar. Compartilhe o Evangelho com aqueles ao seu redor. Viva com um propósito eterno. Porque logo, muito logo, nossa oportunidade de impactar este mundo terminará. Logo estaremos face a face com o nosso Criador. E naquele dia, a única coisa que importar é o que fizemos com Jesus. Há uma passagem em Mateus 25 que é absolutamente assustadora. Jesus descreve o julgamento final. Ele separa as pessoas como um pastor separa ovelhas de cabritos. E para alguns, ele diz: Vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para outros, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que mais assusta é o que aqueles que foram rejeitados dizem. Eles protestam, eles dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles fizeram coisas religiosas, coisas impressionantes, em nome de Jesus. Mas a resposta dele é devastadora: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não é sobre obras, não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento, é sobre realmente conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele. E você só pode ter certeza disso se você verdadeiramente entregou tudo a Ele. Se Ele é realmente o Senhor da sua vida, não apenas seu Salvador de emergência. Então, examine-se, teste-se. Paulo escreveu aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não assuma que está tudo bem. Certifique-se, porque as consequências de estar errado são eternas. Agora, talvez você esteja pensando: tudo isso é muito pesado, muito assustador. E você está certo, mas há uma razão pela qual Deus revelou estas coisas. Não para aterrorizar, mas para preparar. Não para desesperar, mas para despertar. Ele nos deu estas profecias para que não fôssemos pegos de surpresa, para que estivéssemos alertas, vigilantes, prontos. E há uma beleza incrível nisso também, porque sabemos como a história termina, sabemos que o bem vence, que Deus triunfa, que Jesus retorna não como um bebê em uma manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder e grande glória, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 19 descreve sua vinda. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é o Jesus que retorna, não o Jesus manso e gentil das histórias de crianças, mas o leão da tribo de Judá, o juiz de toda a terra, o conquistador. E aqueles que estão com ele, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, reinarão com ele por 1000 anos, e depois disso, eternidade em um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Onde Deus habitará com seu povo, onde tudo será finalmente restaurado ao que deveria ter sido desde o princípio. Essa é a esperança, essa é a promessa, e é por isso que podemos enfrentar os dias vindouros sem medo. Não porque não haverá dificuldades, haverá. Não porque não sofreremos, podemos sofrer, mas porque sabemos que nossa redenção está próxima. Sabemos que este mundo não é nosso lar, sabemos que o melhor ainda está por vir. Lucas 21:28 diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando você vir os sinais, não entre em pânico, não desespere. Olhe para cima, sua redenção está próxima. E essa é a mensagem final que eu tenho para você hoje. Não importa o quão escuro o mundo fique, não importa o quão intensas as tribulações se tornem, não importa o quão perto estejamos do fim, há esperança, há sempre esperança em Jesus Cristo. Se você nunca entregou sua vida a Ele, faça isso agora. Não espere, não adie. Você não tem garantia de amanhã. E mesmo que viva mais 50 anos, o que é isso comparado à eternidade? Não risque seu destino eterno. Não role os dados com sua alma. Escolha hoje, escolha a vida, escolha Jesus. E quando você já o conhece, então viva como alguém que realmente acredita que ele pode retornar a qualquer momento. Viva com urgência santa, viva com propósito eterno. Viva de forma que quando você estiver diante dele, você ouça: bem feito, servo bom e fiel. O tempo está acabando, os sinais estão por toda parte, o relógio está correndo, e em breve, muito em breve, tudo mudará.
Use este tempo sabiamente. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Mergulhe em sua palavra. Ore sem cessar. Compartilhe o Evangelho com aqueles ao seu redor. Viva com propósito eterno. Porque logo, muito logo, nossa oportunidade de impactar este mundo terminará. Logo estaremos face a face com o nosso Criador. E naquele dia, a única coisa que importar é o que fizemos com Jesus. Há uma passagem em Mateus 25 que é absolutamente assustadora. Jesus descreve o julgamento final. Ele separa as pessoas como um pastor separa ovelhas de cabritos. E para alguns, ele diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para outros, ele diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que mais assusta é o que aqueles que foram rejeitados dizem. Eles protestam, eles dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles fizeram coisas religiosas, coisas impressionantes, em nome de Jesus. Mas a resposta dele é devastadora. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não é sobre obras, não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento, é sobre realmente conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele. E você só pode ter certeza disso se você verdadeiramente entregou tudo a Ele. Se Ele é realmente o Senhor da sua vida, não apenas seu Salvador de emergência. Então, examine-se, teste-se. Paulo escreveu aos Coríntios: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não assuma que está tudo bem. Certifique-se, porque as consequências de estar errado são eternas. Agora, talvez você esteja pensando: tudo isso é muito pesado, muito assustador. E você está certo, mas há uma razão pela qual Deus revelou estas coisas. Não para aterrorizar, mas para preparar. Não para desesperar, mas para despertar. Ele nos deu estas profecias para que não fôssemos pegos de surpresa, para que estivéssemos alertas, vigilantes, prontos. E há uma beleza incrível nisso também, porque sabemos como a história termina, sabemos que o bem vence, que Deus triunfa, que Jesus retorna não como um bebê em uma manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder e grande glória, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que